A década de 90 foi extremamente importante para a consolidação dos videogames como forma de entretenimento. Nessa época, os consoles da quarta geração se popularizaram com jogos de enorme sucesso e que deram origem a uma das maiores rivalidades do ramo, a Sega com o Mega Drive e a Nintendo com o Super Nintendo. Além disso, outra evolução tecnológica notável surgirá durante essa década, com a ascensão dos jogos em 3D e dos consoles da quinta geração, em especial o PlayStation, que nos apresentou títulos memoráveis, explorando as novas possibilidades do formato tridimensional. Em meio a isso, os arcades/fliperamas também se tornaram muito populares, principalmente com os jogos de luta. Street Fighter 2 definiu o modelo do gênero usado até os dias de hoje, e com isso, inúmeros outros títulos surgiram, dos quais se destacam Fatal Fury, Samurai Shodown, The King of Fighters, Tekken e Mortal Kombat. Sobre esse último, a franquia criada pela falecida empresa Midway em 1992 se tornou um sucesso estrondoso por apostar em um elemento até então inédito, o uso da violência gráfica. A proposta dos jogos era trazer um gameplay de luta padrão 2D, mas onde ao final do combate, o vencedor tinha a possibilidade de finalizar seu adversário das formas mais cruéis e sanguinárias possíveis, através dos famosos Fatalities. Ao mesmo tempo em que essas finalizações renderam diversas críticas e polêmicas, também foram os motivos por trás do seu enorme sucesso, que veio a ser ainda maior com o lançamento de Mortal Kombat 2 em 1993, Mortal Kombat 3 em 1995, além de filmes para o cinema, HQs, desenhos animados e todo produto comercial que possa se imaginar. Outro destaque nessa trilogia foi a sua tecnologia de captura de movimento, onde ao invés de sprites e personagens em desenhos feitos à mão, tínhamos atores reais, com seus movimentos fotografados e animados, e dando ainda mais realismo para as lutas. No entanto, com a já mencionada popularização dos jogos em 3D, Mortal Kombat trilhou esse caminho com os títulos MK4, Mythology Sub-Zero e Special Forces. Apesar do fracasso comercial desses títulos em virtude dos gráficos precários, jogabilidade repetitiva e design de fase mal desenvolvido, o formato 3D veio para ficar e se firmou ao longo do tempo. O que nos leva à quinta geração de consoles, onde conhecemos através do PlayStation 2, Xbox e GameCube os títulos Mortal Kombat Dead Alliance, Deception, Shaolin Monks e Armageddon. Diferente do que ocorreu com o MK4, esses jogos souberam fazer uso melhor da nova tecnologia, com ótimos gráficos e quantidades absurdas de conteúdo extra e tramas cada vez mais complexas. Infelizmente, a mudança brusca de jogabilidade dividiu os fãs, o que somado com a diminuição e popularidade dos arcades e dos jogos de luta, fez a franquia cada vez mais perder a sua relevância. Mortal Kombat ainda apostaria em um crossover com o universo da DC Comics, nos apresentando uma história de modo bem executado e belos visuais. Porém, a violência amenizada fez o título perder boa parte da sua identidade. Com a falência da Midway, Mortal Kombat parecia ter se perdido para sempre, até que uma ponta de esperança surgiu no horizonte. Os direitos da franquia foram adquiridos pela Warner Bros., que recontratou boa parte da equipe de produção, incluindo seu co-criador, Ed Boon, agora trabalhando na empresa recém-criada NetherRealm Studios. Após ver o sucesso de Street Fighter 4, a ideia da nova produção era trazer Mortal Kombat aos seus dias de glória. Com isso, Mortal Kombat de 2011, ou Mortal Kombat 9, chegou para PlayStation 3, Xbox 360, PS Vita e PC, trazendo a violência conhecida da saga, mas elevada a níveis nunca antes vistos. O jogo nos apresentou também belos gráficos, um modo online e uma jogabilidade rápida, intuitiva e divertida, apresentando como novidade o X-Ray, um golpe brutal que mostra os danos causados ao adversário em uma câmera de raio-x. Apesar das notáveis qualidades em sua parte técnica e que levaram a saga de volta ao cenário competitivo, outra virtude se tornaria ainda mais importante e aclamada dentro do jogo, o seu modo história. Pegando o formato que havia sido testado em Mortal Kombat vs DC Universe, Mortal Kombat 9 trouxe um enredo que serviria como reboot, mas que não desconsiderava o caminho trilhado até ali. Ao longo de 16 capítulos, vemos o desfecho dos acontecimentos mostrados em Mortal Kombat Armageddon. Após a batalha que levaria ao fim dos reinos, todos os guerreiros foram mortos, com exceção de Raiden e Shao Kahn. Prestes a ser derrotado, Raiden usa os estilhaços de seu amuleto para enviar uma mensagem para sua versão do passado, dizendo: ele deve vencer. Com isso, somos levados de volta à época do torneio original, onde Raiden recebe visões do futuro e percebe que seu amuleto está se danificando. O Deus do Trovão não entende a quem se refere a mensagem enviada, mas acredita que deve mudar o curso da história para impedir o Armageddon. Infelizmente, as interferências de Raiden não só parecem ser inúteis, como têm gerado consequências catastróficas.
Enquanto isso, Shao Kahn, o imperador de Outworld, planeja fundir o seu reino com a Terra e rumo em direção à guerra, mas para isso, precisa desobedecer as regras do torneio, enviando um exército para impor o seu domínio. Como vemos, a trama se inicia do ponto final de Armageddon e retorna ao enredo dos 3 primeiros jogos, onde cada capítulo tomamos os controles de personagens queridos da franquia, sendo eles Johnny Cage, Sonya, Scorpion, Cyrax, Liu Kang, Jax, Smoke, Sub-Zero, Kitana, Jade, Kung Lao, Striker, Cabal, Cyber Sub-Zero, Nightwolf e Raiden. Cada personagem tem em torno de 4 a 5 lutas, o que rende alguns momentos gratuitos, como a famigerada luta entre Johnny e Jax, mas que é compensado pela narrativa cinematográfica, as lutas e o enredo engajante. Falando nele, os realizadores aproveitaram a oportunidade de revisitar os eventos da primeira trilogia para lhes conferir maior densidade, desenvolver melhor seus personagens e adicionar altas doses de fanservice, mas não de maneira gratuita. O roteiro de John Vogel, Brian Chard e Dominique Cianciolo incorpora referências e easter eggs tanto para a construção da trama, como a participação de Cyrax e Sector no torneio, antes de se tornarem robôs, quanto no gameplay, com a inclusão de Smoke em sua forma humana, não se resumindo apenas a um clone mais forte de Scorpion, e sim um personagem com poderes visuais únicos. Além disso, a história traça conexões com outros jogos da saga, que certamente levarão os fãs ao delírio. Temos referências à missão do primeiro Sub-Zero no jogo Mythologies, Quan Chi e Shang Tsung formando a Aliança Mortal, dentre outros. E por fim, mas não menos importante, temos a oportunidade de conhecer os personagens mais a fundo, visto que em jogos passados, tudo se resumia a linhas de texto na abertura e nas cutscenes de encerramento. E agora, todos eles contam com um excelente trabalho de dublagem, caracterizações modernas e fiéis às suas essências, e até mesmo camadas adicionais de personalidade, apesar da quantidade massiva de personagens. Graças a isso, subtramas como a vingança de Scorpion contra Sub-Zero, a verdade e a origem de Kitana e a iniciativa cibernética dos Lin Kuei são adicionados à trama principal de maneira orgânica. Nem todos os personagens ganham seu devido destaque, mas o enredo faz o possível para não os desperdiçar, ainda que dê preferência aos mais relevantes. E acerca disso, a dinâmica de personagens mais importantes da história de Mortal Kombat 9 está na relação entre Liu Kang e Raiden, algo que seria explorado também em Mortal Kombat 10 e 11. Protagonista dos jogos da saga até Mortal Kombat 4, Liu Kang mantém a sua personalidade heróica, da qual ficou reconhecido, mas no recorrer da trama, passa a questionar as decisões de Raiden, principalmente quando essas levam à morte de seu melhor amigo, Kung Lao, e de seu grande amor, Kitana. Quanto a Raiden, o personagem sempre serviu de mentor, líder e símbolo de sabedoria nos jogos anteriores, mas aqui o vemos fragilizado, coberto de incertezas e perdendo as esperanças ao ver que suas atitudes estão criando um futuro ainda mais aterrador do que o de sua outra visão. Prova disso é que quando ele salva Striker e tem uma visão com a morte de Johnny Cage pelas mãos de Motaro, Raiden interfere e o mata para proteger o seu guerreiro. No entanto, ao descobrir a morte de Motaro, Shao Kahn permite que Sindel vá ao campo de batalha, mas não antes de sacrificar Shang Tsung para usar o seu poder, para torná-la ainda mais forte. Devido a isso, Sindel enfrenta todos os guerreiros da Terra e os mata facilmente, com exceção de Nightwolf, que se sacrifica para derrotar a vilã. Nesse momento, Liu Kang e Raiden retornam de uma tentativa infrutífera de conseguir a ajuda dos deuses ancestrais. E diante de seus companheiros mortos e feridos, o guerreiro tenta ajudar Kitana apenas para vê-la morrer diante dele. Enfurecido, Liu Kang se convence de que tudo aquilo era culpa de Raiden, que havia ficado louco e suas visões não significavam nada. Em desespero, Raiden faz o impensável e pede ajuda para Quan Chi para salvar a Terra. Porém, o feiticeiro já havia estabelecido uma aliança com Shao Kahn, em troca das almas dos guerreiros mortos. Raiden é obrigado a enfrentar seus antigos aliados, mas em um momento de reflexão, entende que a frase "ele deve vencer" se refere a Shao Kahn, pois no momento em que ele tenta fundir Outworld e o Reino da Terra, os deuses ancestrais irão puni-lo por sua transgressão. Raiden então ruma ao local onde Shao Kahn está para chegar, mas é abordado por Liu Kang, que mesmo tentando convencê-lo a não interferir, o guerreiro não confia mais em seu antigo mentor, e até mesmo o enfrenta. Infelizmente, ao tentar se defender de um golpe de Liu Kang, Raiden acidentalmente o contra-ataca, causando a sua morte. Devastado pela perda, o Deus do Trovão segue com seu plano e se rende perante a Shao Kahn, que o ataca da mesma forma que fez com sua versão no Armageddon. Diante de muita súplica, os deuses ancestrais interferem contra o Imperador, e Raiden, após uma luta árdua, consegue derrotar o seu inimigo. Com Shao Kahn morto e seu amuleto reconstruído, Raiden leva os únicos guerreiros sobreviventes, Johnny Cage e Sonya, para ajudarem na reconstrução do planeta.
Momentos depois, Quan Chi surge pegando a máscara de Shao Kahn e se comunicando com seu mestre, o deus caído Shinnok, que revela que tudo não passou do seu plano para enfraquecer os reinos e dominá-los de uma vez por todas. Trazendo a violência gráfica que faz parte do DNA da franquia, uma jogabilidade responsiva e novos modos de jogo e conteúdo extra para aumentar ainda mais o fator replay, Mortal Kombat 9 foi o canto dos cisnes que a franquia tanto precisava, trazendo de volta a popularidade e aclamação do público e crítica, e que já renderam 2 sequências de enorme sucesso, com Mortal Kombat 10 e Mortal Kombat 11. Mais do que isso, o jogo trouxe uma das tramas mais bem construídas do gênero, elevando o que havia sido mostrado na saga até então, dando espaço para seus personagens brilharem, explorando subtramas com o devido cuidado e ainda trazendo fanservice para agradar o público fiel e nostálgico, que incluem participações especiais de personagens como Freddy Krueger, da saga de horror A Hora do Pesadelo, e Kratos, protagonista da adorada franquia God of War, como exclusivo da versão de PS3. Com justiça, Mortal Kombat 9 é considerado um dos melhores jogos de toda a saga e uma prova que, mesmo em um gênero conhecido pelo foco no gameplay competitivo, ainda é possível trazer ótimas narrativas para o público mais casual.